Obrigada, Mari. Boa tarde. Já comecei, Mari, me deixando emocionada, né? Então, quero agradecer a bela apresentação, agradecer pela torcida, pelo companheirismo, né, da professora Mariana, que foi minha professora na especialização, né? Ela recém-chegada na UFES, né, eu fazia especialização em estudos linguísticos e tive essa oportunidade de, pelo menos um pouquinho, ser aluna de Mari, hoje grandes colegas. E agradecer pela oportunidade de participar dessa mesa, parabenizar os colegas que já apresentaram, né, os colegas de mesa, muito bem, belas apresentações. Então, agora vamos, né, mudar um pouco de acervo, eu trago aqui algumas notícias para vocês, né, do projeto Documentos Produzidos por Mãos Inábeis, Estudos Linguísticos e Filológicos. Então, esse projeto, né, foi aprovado este ano, está totalmente vinculado ao CE2, é um subprojeto do CE2, e faz parte também, né, claro, do Núcleo de Estudos da Língua Portuguesa, o NELP. Então, professora Mariana, professora Zenaide, professora Frânio, estamos com 3 orientandas de iniciação científica atualmente. Os objetivos são desenvolver estudos a partir de corpora constituídos por manuscritos representativos da escrita cotidiana, cujos redatores têm pouca habilidade com a técnica de escrita. É o que a gente chama, né, de mãos inábeis, seguindo a metáfora, né, continuamos usando a metáfora tão divulgada entre nós a partir dos estudos de Marquílias. Também contribuir com os estudos sobre o português popular brasileiro, por meio de investigações linguísticas, sócio-históricas, a partir de manuscritos editados nas versões facsimilar, semidiplomática e digital eletrônica. Não irei detalhar os aspectos teóricos metodológicos, mas só dizer, né, que o trabalho com documentos produzidos por mãos inábeis, documentos desse tipo, são trabalhos, né, um trabalho de natureza interdisciplinar, né, considerando-se os campos de trabalho, os 3 campos de trabalho que são comuns tanto ao PHPB como ao CE2. E aí, nas palavras de Matos e Silva, né, é um trabalho de natureza interdisciplinar, porque engloba estudos propriamente linguísticos, com interpretações que não priorizam uma teoria única e seu consequente método, engloba o trabalho filológico, propriamente dito, ou seja, a edição de textos para uso e análise linguística, e, por fim, deverá interrelacionar fatos sócio-históricos da história brasileira. Então, são esses 3 campos que nós passeamos sempre, né, em um diálogo constante. Então, assim, eu resolvi começar contando um pouco, né, as origens desse projeto, quando tudo começou. Então, foi quando tudo começou, quando nós localizamos esse acervo, o acervo de Mãos Inábeis, o acervo Cartas em Sisal, como ele é costumeiramente chamado, em 2011, né, na ocasião, eu estava começando o mestrado sob a orientação da professora Zenaide Carneiro. Então, localizamos 91 cartas pessoais na zona rural, né, em acervos pessoais da zona rural, de 3 municípios da região do semiárido da Bahia, né, da região cisaleira, que faz parte do semiárido baiano. Os 3 municípios são Conceição do Coité, Riachão do Jacuípe e Ixu. São 3 municípios com uma história social, econômica, bem próxima, né? Eles fazem limites entre si e são realidades bem relacionadas entre si. O primeiro acervo, né, o primeiro conjunto de cartas foi localizado em Riachão do Jacuípe, nessa fazenda, a Fazenda Pau de Colher, né? Eu e a professora Zenaide tivemos a oportunidade de visitar essa fazenda e localizamos lá um conjunto de 54 cartas. A partir dessa localização, a gente percebeu que outros sertanejos poderiam guardar, né, arquivos pessoais desse tipo, de documentos representativos da escrita cotidiana, da escrita mais pessoal. E aí, continuamos as buscas, né? E na zona rural de Conceição do Coité, nesta fazenda, eu encontrei, né, o famoso baú, conhecido já de muitos, com um conjunto de mais 30 e poucas cartas. E aí, para completar o acervo, um dos descendentes de uma família de Ixu me conseguiu mais disponibilizou para o nosso trabalho mais um conjunto de cartas pessoais,
de uma fazenda de Exu, que, infelizmente, não existe mais, né? Não temos mais a imagem, só o espaço onde ela existia. Então, esse foi o que nós chamamos de primeira parte do acervo, né? Que foi esse constituído ao longo do ano de 2011, e que foi editado na versão semidiplomática, na versão facsimilar, e desse conjunto de 91 cartas, nós temos algumas produções derivadas, né? A primeira produção foi a publicação do terceiro volume da coletânea Cartas Brasileiras, né? Que Mariana já mencionou no início, em 2011. E a nossa dissertação, orientada também, como Mariana já falou, pela professora Zenaide e pelo professor Clebson Oliveira, que já tinha bastante, né, o professor Clebson já trabalhava com documentos representativos de escrita cotidiana, de escrita popular. Então, ele já tinha uma experiência bastante nesse sentido, e a contribuição dele foi essencial nesse trabalho. E aí, nesse trabalho, nós caracterizamos alguns aspectos de inabilidade a partir dos estudos antecedentes, para caracterizar esses redatores como redatores estacionados em fase inicial de aquisição da escrita. Ainda, né, tivemos outras produções derivadas dessa primeira parte do acervo, dessas 91 cartas, alguns estudos, né, em nível de mestrado, desenvolvidos no âmbito do PPGEL, sob a orientação da professora Zenaide Carneiro e também da professora Mariana Fagundes, como estudos sobre concordância nominal de número, sobre sentenças de Lorena Santos, sobre sentenças relativas de Janaína Mascarenhas, sobre os pronomes possessivos de Guto, né, conhecido nosso, sobre colocação de críticos de Maiara Lemos, artigos definidos de Rosana Brito, sistema de tratamento de Elaine Santos. A partir dessa dissertação de mestrado, capítulos, artigos, uma produção vasta envolvendo o uso desse acervo. Esse é um exemplo de uma das cartas que compõe essa primeira parte, exemplo do facsímile da edição semidiplomática, utilizando os critérios que são propostos pelo PHPB, pelo Projeto para a História do Português Brasileiro, que nós integramos também. Uma breve, né, visualizada no facsímile, já percebemos que são aspectos de dificuldade motora, né, de ausência de cursos, de módulo grande, e também pela edição semidiplomática, conseguimos perceber marcas de fala, marcas de oralidade, né, os índices grafofonéticos, diversos aspectos que indicam essa inabilidade com a escrita do redator. E aí, em 2017, esse acervo é ampliado com a localização do que nós chamamos de segunda parte do acervo, que são mais 40 cartas, né, escritas por 14 remetentes da mesma região, né, da zona rural de Riachão do Jacuípe. 4 desses remetentes são também, né, redigiram também cartas da primeira parte, então, eles estão integrados na mesma rede, né, na mesma rede familiar da primeira parte do acervo. Em uma das visitas, né, que nós fizemos para dar uma devolutiva, né, para entregar o livro, a coletânea, o volume 3, com a edição das cartas, e também para gravar narrativas com esses sertanejos, um deles, né, nos alertou sobre a possível existência de documentos na casa da família que tinha ficado abandonada na zona rural, porque a família já vivia a essa altura na zona urbana. E aí eles me levaram até lá, e lá nós encontramos essa sacolinha de cartas, né, em estado bem deteriorado, porque estava na umidade, né, pingava água, enfim. E aí nós conseguimos recuperar 40 cartas desse acervo pessoal. Esse é um exemplo de uma das cartas que estava naquela sacolinha, né, são cartas cujas características das mãos que escreveram são bem semelhantes às anteriores, então é um acervo com certa homogeneidade. Bom, as cartas foram escritas ao longo do século XX, mais precisamente de 1906 até 2000, mas a gente tem um volume maior de documentos das décadas de 50, de 60 e de 70, porque foi um período de migração,
Muitos sertanejos viajaram, né, para São Paulo, para Brasília, trabalhar nas grandes cidades, período de industrialização, e de lá escreveram para o sertão, dando notícias, pedindo favores, né? Temos também algumas cartas de amor, e os destinatários são pessoas também da mesma região, né? Muitos familiares, principalmente. Como produção, então, assim, o total, né, juntando as 91 da primeira parte com as 40 da segunda parte, nós temos um total de 131 cartas pessoais. Sobre as produções desse acervo mais geral, né, e aí eu coloquei ali no título os vários nomes que esse acervo foi ganhando ao longo do tempo pelas pessoas que foram trabalhando com ele, né, a gente chama de cartas em sisal, cartas de inábeis, cartas de mãos cândidas, para fazer alusão a uma expressão que Rita Marquilhas usa, ou simplesmente cartas de sertanejos baianos. Então, uma das produções, né, desse total do acervo, das 131 cartas, foi nossa tese de doutorado, orientada pela professora Zenade Carneiro, co-orientada pelo professor Afrânio Barbosa, em que nós tentamos estabelecer um contínuo de inabilidade, né? Mostrar que havia algumas mãos que eram inábeis, mas não eram tão inábeis assim, né? Tentar mostrar que não há um único padrão de inabilidade, há vários níveis, de acordo com o cruzamento de alguns aspectos. Tá? Não vai dar tempo hoje, né, detalhar isso, mas nós chegamos à conclusão que todos são inábeis, né? Apesar de estarem distribuídos nesse contínuo de inabilidade. Então, como produto ainda dessa segunda parte do trabalho, nós realizamos 12 entrevistas narrativas com alguns sertanejos que estão vivos, que foram redatores ou destinatários das correspondências, na intenção de saber como ocorreu o processo de participação desses sertanejos na cultura escrita, já que muitos não frequentaram o espaço escolar formal, né? Na primeira metade do século XX, não havia escolas formais na zona rural da Bahia. Havia escolas improvisadas, com professoras leigas, com professoras itinerantes. Então, produzimos essas narrativas com essa intenção de saber mais sobre esses indícios, né, buscar indícios sobre como ocorreu esses processos de letramento dos sertanejos, que fez com que eles produzissem esses textos. E aí, né, eu agradeço imensamente a Lorena e a Rosana Brito, que foram, né, minhas companheiras nesse processo de gravação das narrativas. Nós viajamos por... Alguns sertanejos não moram mais em Conceição do Coité, em Riachão do Jacuípe e em Exu, e aí a gente foi até outras cidades da Bahia, como Pintadas, por exemplo, para gravar essas narrativas. Foi um trabalho de campo, mas muito gratificante, porque eu pude mostrar as cartas editadas a essas pessoas, mostrar, né, o volume das cartas da edição para essas pessoas, presenteá-los com esse volume. Então, foi um momento muito gratificante, né? Bom, ainda nessa segunda etapa, né, como produto disso, se deu a edição digital, na versão modernizada do acervo, que está disponível no site do CE2. É possível gerar, né, no site, como os colegas que já apresentaram anteriormente explicaram, é possível gerar a versão mais conservadora, tradicional, e também uma versão modernizada, assim como a versão facsimilar. Para essa edição digital, na versão modernizada do acervo, contribuíram Janaína Mascarenhas, Priscila Tui Batista, Ticiane da Silva, que foi nossa orientanda de IC até o início do ano, né? Priscila hoje faz doutorado na USP, Janaína, como o Zenaide falou aí no chat, né? Janaína é uma das mães do grupo, em breve ela estará de volta. Na verdade, gente, é uma tentativa de mostrar para vocês, né, que trabalho com corpora é um trabalho sempre a muitas mãos, né? Não dá para constituir corpora, né, trabalhando sozinho, é um trabalho em equipe sempre. Então, tentei preparar uma apresentação pensando principalmente nos jovens pesquisadores, né, nos jovens pesquisadores do CE2 e de outros projetos também. A versão com anotação morfossintática, né, a fim de possibilitar a busca automática de dados, ainda não está disponível no site, mas foi produzida por Shirley Guedes, né, durante o seu processo de doutoramento lá na Unicamp, sob a supervisão da professora Charlotte Galves. Então, agradecemos muito a todas essas pessoas. E aí, construímos também um site do acervo, né, o site é totalmente vinculado ao CE2,
mas é uma espécie de site temático onde as narrativas, parte das narrativas, ainda não estão todas lá, as cartas, né? E o site foi produzido por Igor Leal, né, nosso querido Igor, que nos ajuda sempre no CE2, desde o início, tem uma grande contribuição, inclusive, nesse processo de formação dos bolsistas, né? Ele sempre ministra, mesmo estando longe, mesmo estando fazendo, né, estudando lá na Unicamp, mas quando a gente solicita, ele sempre nos ajuda de longe, sempre arranja um tempinho. Não é fácil encontrar um tempinho de Igor, os bolsistas sabem disso, mas a gente sempre tenta. E aí, Igor construiu, né, construímos juntos, mas a parte técnica é toda de Igor, né, o site, inclusive, ele testou, né, como monografia, Igor é engenheiro da computação, esqueci de dizer, né, fez engenharia da computação na UFS, mestrado na Unicamp, desenvolvendo ferramenta para uso em linguística, né, para uso no trabalho com corpora linguísticos. E aí, ele está testando nesse site de mãos inábeis a ferramenta eCorp, ainda está em desenvolvimento, mas é uma ferramenta que facilita algumas buscas, né, algumas buscas mais simples, né, mas, por exemplo, já é possível buscar algumas palavras no acervo, né, se algum pesquisador estiver pesquisando o pronome de tratamento você, né, e colocar ali na busca, e consegue achar todas as ocorrências de você que aparecem nos textos, então, contribui um pouquinho, ainda não está totalmente pronta para o uso, né, mas em breve Igor está prometendo. Bom, e sobre os estudos em andamento, nós temos 3 orientandas de iniciação científica, como eu falei no início, Eduarda, Larissa e Nicássia, elas estão fazendo, durante esses meses, né, está perto de concluir já, a revisão dos metadados do acervo, né, as informações da ficha catalográfica, informações sobre quem escreveu, onde escreveu, quando escreveu, sobre o assunto dos textos, são informações que aparecem vinculadas a cada documento. Elas estão fazendo a revisão digital dessas informações. Também estão desenvolvendo, né, como parte do plano de trabalho de cada uma. No caso de Eduarda, estuda o fenômeno rotacismo, né, uma marca de oralidade que possivelmente apareça nos documentos. Larissa está estudando o apagamento do D em gerúndio. E Nicássia, o fenômeno da prótese, os fenômenos da prótese e da aférese. Na verdade, elas querem observar, né, a intenção, o objetivo é observar se esses fenômenos são pela dificuldade da escrita que os redatores têm, ou se é uma marca de fala, né? Ou se não é marca de fala, se não é dialetal, né? Se é só porque eles têm dificuldade da escrita. É algo, um objetivo bem difícil de chegar a uma resposta, mas assim, a intenção é que elas observem nas narrativas desses sertanejos se há fenômenos semelhantes, né? Há ocorrências semelhantes ao que acontece na escrita. É uma tentativa, vamos ver. E esqueci de dizer que Eduarda e Nicássia são bolsistas FAPESB e Larissa bolsista PEVIC. Era ProBIC, né, e agora passou a PEVIC. Larissa já está no 2º ano. Além disso, né, estamos desenvolvendo agora, terminando em breve, assim esperamos, desenvolvendo a pesquisa do projeto de pós-doutoramento sob a supervisão do professor Afrânio Barbosa, lá da UFRJ, na tentativa de refinar alguns aspectos que não deu tempo durante o doutorado, que também não vai dar tempo agora, mas pelo menos uma tentativa de amadurecer algumas reflexões que já tínhamos começado, né? Como, então, sistematizar os resultados dos estudos já realizados, a partir do corpus, né? Abordando fenômenos morfossintáticos diversos, queremos reunir todos esses estudos em uma publicação só, verificar a presença de fatos de aspectos morfossintáticos nas cartas, que possam ser indicadores da representação de escrita, que possam ser representativos da dificuldade que eles têm de escrever, e não simplesmente o reflexo de dados de fala, ampliando as análises que já iniciamos no doutorado. Atestar a representatividade do corpus para os estudos em torno da sócio-história linguística do português brasileiro, mais especificamente em relação à vertente popular do sertão baiano. E ainda, né, os estudos previstos, o que falta fazer, né? Revisão das transcrições das entrevistas narrativas, porque nós transcrevemos apenas alguns trechos
que tratavam sobre a questão da aquisição da escrita pelos redatores. Não transcrevemos as narrativas inteiras, né, por inteiro. Então, é preciso revisar essas transcrições que foram feitas e transcrever mais. É possível ainda estudar aspectos linguísticos variados, desde os fenômenos fonéticos, fonológicos e lexicais, até morfossintáticos, a partir desses dados orais que nós temos. O estudo previsto ser, né, que é a comparação de aspectos de inabilidade identificados em textos históricos, seja nessas cartas ou em outros documentos, ou em outros estudos já realizados com textos de inábeis, relacionar esses aspectos a outros presentes em textos atuais, produzidos por estudantes, por exemplo, né, contribuindo para o trabalho pedagógico em torno da aquisição da escrita. Então, a ideia é tentar perceber se as ocorrências que aparecem em textos de inábeis do passado são semelhantes, né, às ocorrências, aos desvios que aparecem em textos produzidos por estudantes atualmente, né. Duas orientandas de especialização começaram a fazer um trabalho nesse sentido, de observar em dados de textos produzidos por estudantes da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, e por estudantes do Ensino Fundamental 2. E o estudo previsto B, que é a edição e caracterização de aspectos de inabilidade em outros acervos, de outros períodos e de outras regiões do sertão baiano, na tentativa de testar o contínuo de inabilidade proposto, né, de replicar o estudo em outros corpora, para verificar, né, o comportamento desses aspectos que foi testado nesse corpus específico. Bom, concluindo já, segundo a Frane Barbosa, né, diante das dificuldades gerais de se encontrarem materiais de cujos autores possam ser identificados os perfis socioculturais, vários dos materiais devem ser considerados significativos por terem conseguido vencer uma ou mais dentre as dificuldades comuns na construção de corpora de sincronias passadas, e assim significativos por terem reunido caracteres especiais em seus recortes. Então, é o que Barbosa considera como um corpus significativo, né? Além disso, alguns, dentre esses corpora, são mais que significativos, são representativos, pois, além de um dos méritos citados, apresentam a qualidade de escrita de um grupo sociocultural de determinada época, seja escrita cotidiana ou especial. Então, nós acreditamos, né, que o acervo Cartas em Sisal é um corpus significativo e representativo, por todas as razões já ditas, e aí, né, para concluir de verdade, dizer que no âmbito dos estudos linguísticos socio-históricos, documentos como as Cartas do Sertão, representativos da escrita cotidiana, podem contribuir como material empírico para uma aproximação aos contextos do passado, em relação a fenômenos linguísticos diversos. Podem permitir aproximações, inclusive, às vertentes populares do português brasileiro. E ainda mais, né, as práticas de escrita dos sertanejos e baianos são práticas de resistência, pois mesmo com as dificuldades que o contexto social oferecia, como a ausência de escolas, por exemplo, mesmo assim eles desenvolveram um processo de letramento de versos, possibilitando, de algum modo, a difusão da escrita na região. Essas são as nossas referências, e eu agradeço muito a atenção de vocês.